Hoje vocês vão conhecer a história de uma marca que está há 40 anos no mercado e conseguiu aliar tradição e inovação sem perder a identidade. A Márcio Designer é uma joalheria que atravessou gerações, reposicionou seu nome, estruturou múltiplas lojas, investiu no digital, criou uma nova marca e continua construindo uma história com significado. Você vai conferir a história de uma empresa que conseguiu evoluir sem perder suas raízes. Eu gosto de começar muitos episódios falando sobre a história das marcas, porque acho que todo bom negócio começa com um sonho primeiro, desejo, depois ele vai se fortalecendo. E a Márcio Designer já tem 40 anos no mercado, mas a história ainda começou antes disso. Me conta um pouco do início do sonho lá com seu pai, que essa história é muito boa. Obrigado, Rebeca. Primeiro, obrigado por ter nos convidado para participar do programa. É uma grande honra e, de fato, a nossa marca começa com um sonho de menino, com um brilho percebido de um menino no sítio, né? Meu pai tinha 8 anos de idade, morava no sítio e numa das casas que meus avós compraram à época, ele foi brincar como um menino curioso, ele brincou no porão da casa e ali no chão batido ele viu algo que brilhava e era um anel em ouro com uma água marinha, é uma pedra azul. E isso encantou muito ele, já, né, ali sem entender exatamente o que era, ele percebeu que o futuro dele estaria nisso, em mexer com joia. Ele não tinha nenhum contato com esse universo e a pedra, a peça já chamou a atenção dele, né? É engraçado isso, porque até então ele nunca tinha visto joia, era um menino do sítio, acostumado à lavoura, né, ali com meus avós. Estudava também ali na região, né, rural, mas aquela joia acendeu nele uma chama, mesmo ele não conhecendo o produto ao certo. Ele viu que era um anel e a minha avó ganhou dele à época, mas a partir daí já nasce aí a primeira chama desse sonho, dessa paixão que meu pai alimenta até hoje. E aí depois, a gente caminhando, alguns anos depois, quando surgiu a Márcio Designer? Seu pai não é aqui de Mato Grosso, veio pra cá. Sim, ele é de Cascavel, Paraná. Na verdade, não é nem de Cascavel, uma cidade chamada Colina. É uma cidade que nem existe mais no Paraná. O Paraná tem várias cidadezinhas pequenas, né? Ele nasceu nessa cidade, mas ele foi pra Cascavel quando tinha 12 para 13 anos. Saiu de casa e lá ele conheceu a primeira relojoaria que deu emprego a ele. Ele começou como relojoeiro até lá, montando relógios à época, um Orient Three Stars e um Seiko. E o dono da joalheria ficou impressionado com a habilidade dele tão pequeno e ele começou naquele universo ali. Bom, e de lá para cá, né, lá ainda no Paraná, em Cascavel, ele conheceu a minha mãe e ele foi crescendo dentro daquela joalheria, se tornou gerente da unidade. E ele conheceu minha mãe, que era gerente de outra joalheria lá em Cascavel. E, bom, decidiram se namorar, se casar e vieram para Cuiabá, Mato Grosso. Eu fui empacotado para a viagem, né? Minha mãe veio grávida de mim de Cascavel. Ela estava de 8 meses de gestação e eu nasci aqui em Cuiabá. E assim nasceu a Márcio Joalheiro à época. Então eles já vieram com esse sonho, esse objetivo de abrir uma joalheria aqui. Já vieram porque a nossa região é uma região muito produtora de ouro, né? Cuiabá, ela começou lá com os bandeirantes justamente para esse olhar, né, da terra que chovia e tinha pepitas ali, né, no Cochipó do Ouro, né, no Morro da Luz. Então, toda essa história contada atraiu os jovens, né, Márcio e Regina à época, a virem para Cuiabá, entendendo que o povo cuiabano gosta de ouro, né, haja vista ter nascido nessa jazida de ouro aí. E você, então, nasceu dentro de uma joalheria? Nasci literalmente dentro de uma joalheria, né? A gente teve o contato muito cedo com joia, eu tenho até fotos de eu montando o colar de pérola ali, com cabelo Chanelzinho, né, de cuia. Minha irmã também ali perambulando pela loja, atendendo o telefone, né, brincando ali de ser joalheiro, ali com 5 anos de idade mais ou menos. Então, a gente já teve as primeiras memórias dentro da joalheria. Qual que é a memória que você tem mais viva desse período de infância? Você já ajudava seu pai desde cedo? Desde cedo. Eu comecei a trabalhar remuneradamente, né, ganhando um salário. Eu tinha 11 anos e eu ganhava R$100 à época que o baguncinho era 80 centavos, né? Eu gosto de falar isso. Rendia bastante. Rendia. Até que os R$100 rendia bem. E aquela época a gente já... a gente fazia o financeiro, né? Fazia de tudo um pouco, né? Era o Severininho ali. Financeiro, atendia o cliente,
fazia depósitos bancários, né? A gente tinha o costume de ir até o Office banco, boy. office boy, né? Então, fizemos de tudo um pouco, passando pelas partes do processo. Até a produção, trabalhei um pouco como ourives, mas eu sou muito acelerado, né? Então, não é bem a minha habilidade, né? Eu sou mais comercial, estou na ponta. A parte da ourivesaria em si, eu deixo para os outros profissionais. E toda essa escola, né, ter esse contato desde sempre, te possibilitou agora, hoje, atuar com muito mais segurança, né? Com certeza, né? Ensina um menino o caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele, né? Tem um versículo que fala isso. E, de fato, o que a gente tem hoje como bagagem, né, para gerir as empresas, se deve muito a esse gênesis, né, lá atrás. E Felipe, mas chegou uma hora ali no início da vida adulta que você quis ir para o mercado, saiu da operação, né? Você fez isso, queria provar alguma coisa, queria experimentar novos ares. Como foi esse processo para se desligar ali da empresa familiar, buscar outros caminhos? Eu acho que teve um pouco disso, Rebeca. A gente fez, né, o curso de jornalismo, depois fiz administração também. A gente procurou novos ares, né? Como você falou, de repente experimentar o novo, sair de casa muito cedo também. Eu fui morar sozinho com 17 anos, eu comprei um apartamentinho e saí de casa. Então todo esse olhar para dentro, para, né, se conhecer, se permitir, me fizeram experimentar um novo lugar, uma nova empresa, e que foi muito bom também para, num segundo momento, quando a gente retornou, trazer toda essa bagagem, tanto de experiência comercial no varejo, quanto de networking, né, de tantas pessoas bacanas que a gente conheceu. E quando que se deu a sua volta para Marte Designer? Me conta essa história também. Vamos lá, essa volta foi há mais ou menos 18 anos, vamos fazer 19 anos, e recebemos uma ligação. Na época eu gerenciava uma loja de moda masculina, e meu pai falou: olha, temos a oportunidade de comprar uma loja no shopping, né? Naquele momento, a marca Márcio Joalheiro estava um pouco adormecida. Era somente meu pai e minha madrasta que estavam tocando, né? E tinham uma loja, era um ateliê, eles moravam ali e tinha produção junto na mesma casa. Então, era um negócio que sempre, né, o nome dele sempre foi muito lembrado, sempre foi tido com muito zelo, né? Ele era reconhecido, né, como... Sempre foi renomado como Márcio Joalheiro, uma pessoa, né, honesta, que mexe no setor, né? Que existe muito picareta nesse setor também. A gente fala de ouro, é um metal precioso, né? Então tem um cuidado ao manusear com ele. Mas meu pai sempre teve uma reputação impecável, mas naquele momento ele estava um pouco adormecido, né? E ligou pra gente: olha, essa é uma proposta para comprar uma loja no shopping, e foi quando a gente voltou a trabalhar juntos, né? Eu me lembro que eu e meu irmão dobrando todos os dias nessa loja, porque não tínhamos condições de contratar um funcionário. Então, das 10 às 10, a gente dobrava todos os dias para que esse sonho reativasse a nossa empresa ali. Felipe, e esse retorno de vocês trouxe muito mais energia para o negócio. Sim. Que estava ali adormecido. E vocês mudaram o posicionamento da marca? Vocês expandiram? Como que foi essa chegada de vocês? Na verdade, você não tinha como expandir aquilo que não tinha, né? A gente, naquele momento, era muito pequeno, né? A gente estava retornando para o mercado, mas... Você tem 18 anos? Tem 18, vai fazer 19 agora esse ano. Mas a gente estava retornando para o mercado e entendemos que, sim, uma energia, né, nova. Eu e meu irmão, né? Então, jovens, 2 gerações ali se encontrando, né? Então, meu pai trazendo todo o portfólio, todo o networking, todo o know-how, né, que ele tem. E nós trazendo esse olhar realmente de aceleração, de trazer resultado, o belo é lindo, mas o lucro é necessário, né? Porque senão a gente acaba ficando muito na parte da arte, mas a arte é necessária, mas precisa ser vendável, precisa ter aceitação, apelo comercial. Então a gente trouxe esse olhar, trazendo produtos também para dar uma oxigenada, trazer uma receita mais instantânea, né? Aumentou o mix. Aumentamos o mix, mudamos o nome de Márcio Joalheiro para Márcio Designer, com o entendimento justamente de que essa persona está cuidando do processo criativo. Não eu costumo usar a analogia, tal qual um arquiteto e um pedreiro, né? O ourives é o pedreiro que executa, que põe a mão na massa ali. Mas se você tiver uma casa feita só por pedreiros, normalmente não tem vai ter algum... estética. Exatamente, não tem, vai faltar alguma coisa, vai faltar uma sensibilidade que o arquiteto normalmente tem, né? Que ele une as duas pontas, ele une o cliente ao que está produzindo. Então, nosso pai tem esse papel fundamental nesse olhar sensível, delicado, um olhar além daquilo que é simplesmente o fazer,
né, que hoje é feito não só pelas mãos, mas também com muita tecnologia. Hoje o nosso mercado permite isso. E acredito que esse início dessa relação, com certeza não foi simples, né? Sim, Existem normal. os desafios ali da sucessão. O pai, ao mesmo tempo que tem que dar abertura para o filho trabalhar, né, tem um olhar para a tradição. O filho, às vezes, chega querendo romper, né, aquele ímpeto de mudar tudo, transformar tudo. Como que isso aconteceu? Demorou um tempo para vocês se encaixarem? Normal. Rebeca, vou dizer para ti que foram exatamente 3 anos. 3 anos nesse processo. A gente entende que toda empresa familiar requer muita maturidade de todos os lados para entender o currículo de cada um, para que posição está colocado. Não é colocar um cabide de emprego, porque a prima está desempregada, porque a irmã não sei o quê. A gente tem que ver quais são as atribuições e se é possível realmente lapidar para entregar um resultado necessário para a empresa, né? Então, esse olhar de vanguarda que você falou também, ao mesmo tempo tradição, uma geração Z, né, me junta com uma geração Y, né, que está olhando ali para frente, que quer... eu lembro que a gente teve algumas discussões, mas de 3 anos depois, eu amadureci muito, e eu normalmente sou muito, eu diria, colérico, sanguíneo, né? Vou e resolvo, impulsivo. Então isso nos ajudou a enxergar melhor, a respirar mais e a respeitar o ambiente do outro, né? Então, nos 6 primeiros anos, teve alguns ruídos, né, de posicionamento mesmo. Coloca óculos ou não coloca óculos, né? A margem tal. Então, várias coisinhas que tem que ir sintonizando. Mas uma empresa familiar primeiro, a gente precisa ter esse olhar de família, de respeitar, de honrar o pai, e as coisas acontecem com mais facilidade. Saber exercer o papel, né? Em casa é filho, na empresa é sócio. Os chapéus, né? Uma vez me usaram essa alegoria. Qual o chapéu que você está vestindo agora, né? Pela manhã eu visto o chapéu de filho mais velho e peço benção, pai, bom dia, né? Mas cheguei na empresa... E aí, pai, tudo bem? Como é que tá a produção? Aquele anel da Rebeca que a gente encomendou, que é para sábado, tá certo, tá legal? Então, assim, são 2 interlocutores diferentes, né? Com muito respeito, mas entendendo que nessa posição a gente precisa honrar um tempo, né, que já foi combinado com o cliente, pensado que era possível ser atingido, né, conhecendo a nossa produção, conhecendo nossos recursos, para entregar a excelência que a gente gosta de entregar. O tempo e a maturidade foram ajeitando, então, né, essa relação de vocês. Felipe, gostaria de falar um pouco sobre o posicionamento da Marcy Designer, né? A gente estava até comentando ali nos bastidores que chama a atenção que vocês estão no mercado de luxo, mas vocês não comunicam um distanciamento, um afastamento, ou vocês trazem a joia por uma questão emocional, eternizar momentos. Isso é uma escolha ou faz parte da essência de vocês, esse posicionamento da marca? Faz parte da nossa essência, Rebeca. Falar de luxo é incluir, né? Eu acredito que o luxo, ele tem um poder... A gente é Pereira falando de luxo. Então, esse olhar do luxo só assim inatingível, de muita ostentação, de ser muito caro, não é exatamente o olhar que a gente tem. Lógico que o metal, o ouro subiu, né, no ano passado em torno de 60%. Então, realmente é um produto num valor agregado maior, mas a gente torna possível que muitas pessoas tenham esse contato, porque não necessariamente comprar, a gente tem uma frente que a gente fabrica, né? Então, de repente, se você tem uma joia que era da sua avó, a gente pode repaginar essa joia e manter assim o legado, né? Então, a gente trabalha muito essa ideia de eternizar momentos, de eternizar pessoas e histórias, né? Não só com a joia, como relógios também, né? Hoje a gente puxa muito para isso. Após a pandemia, eu acho que o homem percebeu a finitude do tempo, né? E tem valorizado muito o relógio. Então, com esse aumento de pessoas falando sobre relojoaria, a gente surfou essa onda e tem vendido muitos relógios como sendo a joia do homem, né? Então, se apropriando disso para entregar a qualidade com preço possível, atingível, e também relógios mais caros, assim como joias. Vocês trazem muito a questão da joia, marcando momentos especiais da vida das pessoas. Um casamento, o nascimento de um filho, uma formatura. Você sente que a gente está tendo um retorno para valorizar isso nos dias de hoje? Sim. O nosso slogan é Marcy Designer traduzindo seu brilho, eternizando momentos, né? Então, a gente procura realmente traduzir aquele momento, traduzir a história, traduzir o significado daquela joia para cada pessoa. E assim, as pessoas têm... Na verdade, nunca se apagou isso. Eu acho que a joia, ela existe há milhares de anos, né? E adornando as pessoas e prevalecendo por gerações, né? Mas hoje,
Eu acredito que com o advento, né, da pandemia, as pessoas olham para a joia com um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso, porque realmente muitas pessoas se foram, mas as joias permaneceram, né? Então, a joia tem esse poder de carregar energia até, de carregar momentos. E quem entende isso se esforça para tornar possível marcar um presente com uma joia, porque sabe que depois de anos vai estar ali e vai ser vai perpetuar, né? Até pelo valor mesmo. A joia em si não é investimento, tem que comprar barra de ouro. Não necessariamente. Quem comprou uma joia conosco há 18 anos, hoje poderia vender pelo valor, né, acima, até porque o ouro subiu muito de lá para cá. Eu vejo na joia assim como uma maneira, inclusive, de você guardar dinheiro embelezando as pessoas que você ama. Falar em guardar dinheiro, essa questão do investimento está muito alta em relação aos relógios, né, que você citou. O relógio muitas vezes sai da loja já valendo mais do que a pessoa pagou muitas vezes. Tem essa... Muito se fala de Rolex, né? Sim. Rolex é uma marca, é a que mais vende no mundo, tem o maior market share e realmente a produção ano é menor do que a demanda necessária para o produto, né? Então, para esse tipo de relógio acontece muito isso. E não vou dizer que são todos, tá? Muitos relógios, eles não alcançam um valor a mais no mercado, mas assim, relógios mais baratos que sejam, a gente teve alguns casos de relógios que a gente vendeu numerados, passaram 2, 3 anos, triplicou o preço no mercado comum, né? Por quê? Porque são relógios numerados, apesar de não ser tão caros, alguns relógios colecionáveis, eles imprimem um ritmo de valor diferente também do que você está habituado. Felipe, agora falando um pouco da operação de vocês. Quantas lojas você tem? Qual é a estrutura de hoje? Quantos funcionários tem no time? Tá, vamos lá. Lojas físicas a gente possui 4, né? Uma unidade no Shopping Pantanal, uma no Shopping Goiabeiras, no Shopping Estação, o nosso ateliê que é aqui, nosso Maison. E a unidade online, né? Que a gente vende também hoje online para o Brasil inteiro. Então, se você entrar em marchdesign.com.br, você vai ter acesso a todo o nosso portfólio de joias, relógios, óculos e pode estar comprando no Brasil inteiro, fora do Brasil, já vendendo para a América Latina, para a Europa, para o Japão. Então, outro canal de vendas. É um outro canal de vendas, né, que abraça todo o nosso portfólio, todos os produtos que temos em loja, a grande maioria está anunciado ali também e a gente consegue assim ter um alcance maior não só para o cuiabano, mas para o Brasil e para o mundo. Né? E aí vocês têm quantas pessoas no time? No time em torno de 35 hoje, colaboradores. Como que é treinar o time para vender um produto de tão alto valor, manter um padrão de atendimento? Quanto mais a equipe aumenta, mais difícil fica, né, manter esse padrão. Sim, é um desafio, né, Rebeca? A gente, com essa quantidade de colaboradores, nosso turnover é baixo, né? A nossa equipe normalmente fica com a gente, entende a cultura, o propósito de trabalhar aqui conosco, mas é um desafio porque hoje o consumidor ele é muito antenado também. Então não é só vender a joia porque é bonitinha, né? Mas é entender o que é essa joia, por que a liga é assim, por que né, a coloração do ouro é dessa forma, ou o tipo de gema, o diamante fabricado, né, laboratório ou diamante natural. Então tem muitas nuances que o vendedor precisa saber e para isso a gente se preocupa em todo mês ter um bate-papo com o Felipe, né? A gente fala café com Fê, né? Então todo mês a gente faz aí um bate-papo, traz às vezes alguém de fora também para dar um treinamento, né, falando sobre o mercado joalheiro e também o mercado orológico, para que a gente pegue as dúvidas do mês e trabalhe em cima delas, né? Trazer esse conhecimento técnico aprofundado, né? Trazendo conhecimento técnico aprofundado e também um conhecimento sobre lidar com pessoas, né? Conhecimento interpessoal, que é tão ou mais importante. Pessoas compram coisas de pessoas, então a gente se preocupa muito em trazer o MMD, que a gente começa sempre o mês com um culto, que é algo... A gente faz um convite ao colaborador, então aquele que quiser participar também participa ali do início do mês, buscando essa sintonia espírito, alma, corpo, para trazer um melhor resultado também. Felipe, falando um pouco dessa operação digital de vocês, online, quanto tempo isso começou? Olha, o online começou com a pandemia, né? Então foi... Já tem quantos anos já? 2022. 2022, né? Então 4 anos aí. E depois a gente fez o canal MD Time, né? Que tá no YouTube, tem 1 ano e meio aproximadamente. Que já tem mais de 25 mil seguidores. Exatamente, já estamos aí com 26 mil seguidores no YouTube.
E depois do YouTube a gente migrou também para um canal no Instagram, né? Então o canal MD Time está no YouTube, está no Instagram, para ser um outro braço da Márcio Designer com esse olhar mais para os relógios, né? É um filho da Márcio Designer, né? Aham. E essa estratégia, ela traz mais clientes para a marca Moi? Com Fala certeza, um pouco não, disso. com Ou certeza. é um público muito discrepante? Não traz, com certeza. A gente atende hoje, se você vê, tem um alfinete em todo o Brasil. Eu adoro, né? Tenho um prazer em colocar alfinete nas cidades do Brasil. Então, a gente atende clientes que talvez não conheceriam a Márcio Designer aqui, né? Por andar em Cuiabá, Sim. por não estar em Mato Grosso. Então, a gente tem um alcance maior, sim, né? Com certeza, pessoas hoje nos seguem, acompanham nossa história, se emocionam com a gente por causa desse canal, né? Que é uma vitrine aberta 24 horas, né? E é um canal que exige uma dedicação, é um negócio à parte, né? Como que funciona toda uma essa estrutura. energia que você tem que colocar ali dentro, além de produzir conteúdo, gerir a complexidade de um atendimento online? Como que funciona tudo isso? Você tem uma Hoje a gente equipe tem uma dedicada... equipe dedicada ao online, uma equipe que, né, desde da equipe de mídia, quem responde o Instagram, quem responde o YouTube, quem faz a formatação das fotos, né, todo o tratamento, a edição. Tudo é interno de vocês? Tudo, a Vocês parte da têm uma filmagem parte? do canal, a gente tem uma agência que fazemos a filmagem, a grande maioria, mas também a gente faz alguma coisa internamente. Então tem uma equipe dedicada em fazer, no canal e no despacho, no envio da mercadoria também, né, como chega, né, faz parte da experiência Márcio Designer, como vai chegar aquela caixa, né, ao abrir, se vai ser boa ou ruim, né, a percepção. Então é muito importante que estejam mãos habilidosas e treinadas a fazer É isso. uma outra operação mesmo, Sim, né? uma outra operação. Desde a aquisição de clientes até a entrega final, só está aproveitando a expertise, né? Mas tem que começar do zero de novo. Exatamente, é isso, é gerar autoridade no ambiente online, o prazo de entrega cada vez menor, apesar de estarmos aqui em Mato Grosso, ter esse olhar para a pessoa sem conhecer ela fisicamente, entendendo individualmente aquele produto que vai melhor combinar com ela. Sim. Então é todo um trabalho realmente de curadoria, de entendimento, de se posicionar no online como se estivesse aqui frente a frente. É isso aí. Legal. Felipe, hoje vender só produto não é suficiente. A gente precisa entregar valor para o cliente, construir marca, posicionamento. Qual é a sua visão sobre isso e como que a Márcio Designer entrega mais do que produto? A gente tem muito alinhado com o time, né? Como a gente falou, pessoas compram coisas de pessoas. Nesse ambiente da venda ali, a equipe está preparada para receber o cliente e olhar para a pessoa que existe ali, né? Para entender quais são as dificuldades, quais são as necessidades, para entregar mais do que preço, né? Falar só de preço, a gente não vende joia, mas é mostrar o valor por trás disso, né? Mostrar o eterno por trás de uma joia, de um belo relógio escolhido e do significado que isso vai ter para a pessoa presenteada, né? Falando em entrega de valor, eu acho que a maior demonstração disso está na nossa campanha MD Mais Vida, né? Sim. Que é algo muito natural, que ocorre desde 2017. Eu sou doador desde meus 18 anos, então já tenho mais de 115 doações nas costas. E haja vista esse olhar para o outro, né? Esse olhar de poder entregar de graça algo que não te custa nada, o sangue, né? Uma bolsa de sangue não vai fazer falta para mim nem para você, por mais medo de agulha que você tenha, né? Gente, já te levei puxão de orelha. Mas para a pessoa que está recebendo, ou até 4 vidas você pode estar salvando com esse gesto que dura 5 minutos da sua vida. Então, quando eu entendi isso, eu não admito, na condição de saudável, na condição de não ter ninguém doente na família, de não fazer o mesmo por outra pessoa, né? Então, lá atrás, a mãe faleceu muito cedo, né, de câncer. Então, eu sempre tive esse olhar para devolver algo aos outros. E eu fazia isso sozinho, mas a partir de 2017 criamos a campanha MD Mais Vida, que a gente doa, além do próprio sangue, a gente doa uma pulseira vermelhinha, um símbolo da campanha. Estou sem ela aqui neste momento. E essa pulseira demonstra uma maneira de devolver a você que teve essa coragem de doar para a pessoa que você nem conhece, porque normalmente você só faz isso quando é algum parente seu, você manda fotinho com lista de transmissão pedindo ajuda, né? Então, se todos entendemos isso, realmente o Banco de Sangue de Cuiabá, de Mato Grosso, não vai precisar ficar ligando desesperadamente quando há necessidade de sangue para o banco de sangue, e que no final das contas é você que usufrui
porque o Hemocentro, ele regula para o Mato Grosso inteiro a questão sanguínea do estado. Então você uniu um propósito, algo que foi um chamado, com a sua marca, entrega valor para a sociedade, né? Exatamente. E ainda cria uma autoridade, um posicionamento, né? Ao longo desses anos já são quase 3.000 bolsas de sangue, e mais do que essa quantidade de sangue, é saber que alguém do outro lado estava entre a vida e a morte, e isso foi necessário, fundamental para que se mantesse. E além disso, é o que eu falo para as meninas lá, as guerreiras ali do Hemocentro, um beijo a todas, né, e todos os profissionais daquele lugar, que só o fato de alguém ter entendido isso e se tornado um doador fiel, isso pra gente já é muito prazeroso, a gente alcançou o objetivo de estar atingindo vida, alcançando pessoas e mudando esse pensamento. E é lógico, né, eu brinco que o McDonald's tem o Mac Dia Feliz, né, que ajuda. Sim. Então a gente tem, a Mars Design tem um MD Mais Vida, e com certeza contribuiu aí para a ajuda de muitas vidas. Um projeto cheio de propósito, né, que agrega muito para a marca. Legal. Sim, vou doar também, vou vencer o medo. Aí sim, eu quero ver. Vai ser ótimo. Manda uma foto para mim, eu vou te dar uma pulseira da campanha, tá? Tá bom. Felipe, para encerrar o bate-papo, a gente faz umas perguntas bate-volta. Você precisa me responder com uma palavra só, tá? Qual é a sua principal qualidade como empresário? Olha, resiliência, né? Eu acho que é a palavra. É só a palavra ou pode compridar um pouco? Pode. Pode um pouquinho, Pode deixar. né? Você é empresário, mais importante que bater é a quantidade de soco que você consegue receber e continuar caminhando, né? Então eu acho que essa é o maior atributo do empresário brasileiro. O que testa a sua paciência hoje? Corpo mole, né? Corpo mole é algo que me deixa bem bravo. Qual é o seu maior medo hoje? Como para qualquer empresário que se preza, essa questão tributária no país, né? Essa insegurança de como vai ficar ou não vai, eu acho que isso causa um frio na barriga aí. O que você não aceita mais dentro do seu negócio? Erros repetidos. Eu normalmente administro e provoco que hajam novos erros, porque a partir dos novos erros a gente cresce. Mas quando os mesmos erros se repetem inúmeras vezes, isso não pode acontecer na nossa empresa. Muito bom. Qual foi seu maior aprendizado nessa jornada empreendedora? Luxo é ser, não ter. Quando você tem essa consciência de identidade, você acessa ao luxo e com certeza se torna um cliente da Mars Design também. E agora, para encerrar, qual que é o sentimento que define a Mars Designer para você hoje? Eternidade. Eu acho que se é uma palavra, eternidade define bem a Mars Design. Não só pelo que a gente vende, que é eterno, mas pela construção de valores inegociáveis em nossa marca que transbordam para aquilo que é eterno. Felipe, quero agradecer você compartilhar um pouco da sua história, a agenda corrida, mas a gente conseguiu gravar o episódio. Fica claro que são 40 anos de história, né, onde vocês tomaram muitas decisões importantes. Souberam preservar o que era tradição, que era essência, mas também souberam inovar, trazer mudanças e por isso vocês se mantêm no mercado. Eu saio assim, admirando mais ainda a marca. Obrigado. Tenho certeza que outras pessoas também vão sair com essa sensação. A gente que agradece, viu, Rebeca? Realmente, né, foi bom falar contigo para esse episódio da sua vida no Varejo de Valor. Eu desejo que realmente seja muito valoroso e que você possa impactar outras pessoas também com esse projeto. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Venham conhecer nossas lojas ou acesse nosso site, nossos canais pela internet. Ótimo.